A gente vai falar hoje sobre uma mitzvah muito importante, né, de recitar o Shema Israel, a reza talvez mais importante, mais conhecida, mais famosa que existe no povo judeu. Então vamos tentar entender um pouco agora qual que é a grandeza e a importância e a força que tem por trás dessa reza. Sobre a importância, a gente tem o mandamento da Torá de recitar o Shema Israel 2 vezes por dia. De manhã, na reza da manhã, a gente pronuncia o Shema Israel, e de noite também, na reza da noite, a gente fala o Shema Israel. Ou seja, tão importante que Deus definiu que a gente tem que fazer essa reza 2 vezes por dia. Além disso, na mezuzá, que tem todas as nossas portas, e que a gente sempre vai lá e dá o beijo na mezuzá, o que tem na mezuzá? Shema Israel. No tefilim, que a gente também coloca nos nossos braços e na nossa cabeça, Shema Israel. Parece que tem uma importância muito grande nessa reza, e é isso que a gente vai tentar começar a entender agora. Começando pelo básico. Shema Israel quer dizer escuta Israel. Hashem, o Eterno, Eloqueinu, ele é o nosso Deus. Hashem, o Eterno, Echad, ele é um. Único, não existe nada além dele. Essa é a tradução simples, a gente vai, é claro, no decorrer da nossa aula, a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas a tradução básica é simplesmente dizer que ele é o nosso Deus e ele é único. Testemunha e proclamação da fé, essa seria a primeira ideia por trás do Shema Israel. Quando recitamos o Shema, estamos testemunhando que acreditamos num Deus único e que ele é o nosso Deus e devemos escutar seus ensinamentos. A gente aceita ele como sendo o nosso Deus. No próprio Shema Israel, na Torá, aparecem essas 2 letras que vocês estão vendo aqui, que está de preto, elas já aparecem maiores do que as outras letras. A letra Ain, junto com a letra Dalet, ela forma a palavra Ed. Ed significa em hebraico testemunho. Nós somos testemunhas que Deus existe, que ele é nosso Deus e que ele é único. E como nós somos testemunhas? Porque o nosso povo, na saída do Egito, no Monte Sinai, a gente escutou diretamente a palavra de Deus, quando ele se revelou para todo o nosso povo. Ou seja, a primeira ideia do Shema Israel é um testemunho e uma proclamação da nossa fé. A pergunta é onde aparece na Torá sobre o Shema Israel. E a primeira vez que aparece é quando Yaakov ele se encontra com seu filho Yosef. Vamos voltar rapidamente à história. Os irmãos de Yosef venderam ele como escravo. E Yosef ele foi parar no Egito. De escravo ele acabou crescendo e crescendo e crescendo até que ele virou o vice-rei do Egito. Os irmãos viraram para o pai e disseram que Yosef ele morreu. O pai, Yaakov, ele ficou 22 anos sofrendo pela morte de Yosef. Até que teve fome na terra de Israel. O pai mandou os filhos dele, os irmãos de Yosef, para a terra do Egito, onde tinha fartura. E quando eles estavam no Egito, acabaram descobrindo da existência de Yosef. Que ele estava vivo, que ele era o vice-rei. Uma história inteira muito bonita contando sobre o que aconteceu lá. E no final, Yosef manda trazer o pai dele para a terra do Egito, onde tinha fartura. Yaakov, o pai, vai ao encontro do filho. E quando ele encontra o filho, no meio do caminho, ele imediatamente recita o Shema Israel. Vamos entender agora exatamente o que aconteceu aqui. Quando Yaakov se encontrou com seu filho Yosef, no caminho para o Egito, ele imediatamente disse o Shema Israel. Qual foi o objetivo dele? Primeiro objetivo, agradecer a Deus pelo momento especial de poder reencontrar seu filho após 22 anos.
É como se ele falasse, no momento que ele encontra o filho, Hashem Elokeinu, Hashem é nosso Deus. Como ele está feliz com aquele momento. Segundo motivo, ele viu que Yosef veio ao seu encontro como um rei. O que causou que Jacob, o pai, até mesmo se curvasse a ele em reverência. Isso trouxe um sentimento ruim no coração do pai. E por isso ele fez o Shema Israel para retirar o sentimento ruim do coração. Entendendo que tudo vem de Deus. Ou seja, no momento que tem um sentimento ruim, no momento que tem um Yetzer Hara, alguma coisa ruim no nosso coração, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, para purificar e tirar o sentimento ruim do coração. Terceiro motivo foi para chamar a atenção do filho, pela forma como qual ele se apresentou naquele momento perante o pai. Yosef tinha que vir ao encontro do pai como um filho e não como um rei. E na verdade, quando ele escuta o Shema Israel, aquilo acaba sendo uma opa, talvez eu tenha alguma coisa errada. É uma forma também de chamar a atenção, da gente entender que existe um Deus único, que Ele é o nosso Deus e que talvez o nosso comportamento não esteja adequado. Ou seja, estamos vendo aqui mais 3 formas, 3 motivos pelo qual se recita o Shema Israel, também para agradecer, também para retirar um sentimento ruim do coração e também para chamar a atenção de alguém quando alguém estiver agindo de forma indevida. Mais uma coisa que o Shema ajuda é a gente vencer o Yetzer Hara. Quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa errada, a gente entende que aquilo é errado, a gente não quer fazer, por outro lado tem uma grande vontade, a gente fica naquele conflito interno, o que fazer? Aparece no Talmud, no Tratado de Brachot, o que fazer quando o Yetzer Hara estiver nos atrapalhando. Primeira coisa, devemos tentar lutar contra ele. Com todas as nossas forças, tentar se controlar para não fazer a coisa errada. Se a gente não estiver conseguindo, segunda opção, recitar o Shema Israel. Através da força do Shema Israel, tem uma força a mais para a gente poder se controlar. Se mesmo assim não estiver dando certo, a terceira e última opção é lembrar o dia da nossa morte. Quando a gente lembra da morte, a gente lembra que a gente vai prestar contas pelas nossas atitudes posteriores. A gente lembra que o corpo físico, ele não vai continuar, mas as nossas atitudes é o que a gente vai levar para o plano espiritual. E infelizmente, muitas vezes, a gente só consegue lembrar e saber o que de verdade é importante na vida no momento do falecimento. Por isso, quando uma pessoa falece, o que a gente fala? A gente não fala das coisas materiais, a gente não fala que a pessoa tinha muito dinheiro ou bens materiais, e sim dos valores e das coisas boas que ela fez durante a vida. Quer dizer, mais uma coisa importante para o Shema Israel, que ele tem a força de ajudar a gente a vencer as nossas inclinações erradas. Os filhos de Jacob, mais uma vez aparece a ideia do Shema Israel, quando Jacob estava prestes a morrer. Seus filhos se reuniram ao redor de sua cama e disseram, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel. Israel era um dos nomes também do pai de Jacob. Jacob ele recebeu o nome também de Israel. Quer dizer, escute meu pai. Hashem Elokeinu, Hashem ele é o nosso Deus. Hashem Echad, ele é único. O objetivo deles foi uma demonstração de fé para o pai, evidenciando que todos estavam no mesmo caminho e acreditavam no mesmo Deus. O Shema Israel sempre foi uma demonstração muito forte da nossa fé. Tem muitas e muitas histórias onde justamente os judeus eram reconhecidos através do Shema Israel. Tem histórias que contam sobre diversos exércitos de diversos países, onde quando um soldado está na frente do outro para matar, e quando ele vai matar, de repente o outro soldado começa a gritar, Shema Israel. E nesse momento ele para, ele entende que o soldado adversário também é judeu, e é do mesmo povo que ele, e ele não atira. Isso aconteceu diversas e diversas vezes,
no nosso povo, quando é uma forma que talvez no momento mais crítico a gente consegue identificar que aquela outra pessoa é do nosso povo. E nesse momento a gente salva a vida da pessoa. Rabi Akiva, um dos grandes sábios e líderes do nosso povo. O sábio Rabi Akiva foi sentenciado à morte pelos romanos pelo simples fato de estudar e ensinar a Torá. Os romanos descascaram sua pele com pentes de ferro em frente aos seus alunos. E quando ele percebeu que iria morrer, começou a recitar o Shema Israel. Os alunos lhe perguntaram por que ele dizia o Shema até mesmo nesse momento. E ele respondeu que esperou a vida inteira para cumprir o que consta no Shema Israel, de amar a Deus com toda a alma, mesmo no momento que Deus lhe retira a vida. Mesmo nesse momento, despertar aquele amor forte no coração, e antes da morte recitar o Shema Israel, logo que ele pronunciou a palavra errada, ele veio a falecer. Costume da gente sempre fazer o Shema Israel antes da morte. A pessoa enferma ela faz, ou alguém que esteja do lado dela pronuncia o Shema Israel. E tudo na vida pode ser visto de duas formas. E momentos difíceis podem aproximar muito o ser humano de Deus ou afastá-lo. A pessoa que tem muita riqueza, muita tranquilidade na vida, ele pode falar, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. Ou ele pode se aproximar de Deus, agradecer e usar o dinheiro dele para o bem. A pessoa na pobreza ou na dificuldade, ela pode se revoltar com Deus pela forma como ele está, ou muito pelo contrário, se aproximar e rezar e pedir para Deus, para que ele possa melhorar cada vez mais. Assim é em tudo na vida. No momento da morte, a pessoa poderia se revoltar contra Deus, por perder, Deus nos livre, um ente querido. Ou muito pelo contrário, ele poderia se aproximar mais ainda. Essa é toda a ideia do Kadish, que mesmo em momento de extrema dor, não nos rebelamos contra Deus e sim continuamos firme e forte na nossa fé. A visão dos judaísmo é mesmo em momentos de dificuldade, a gente continua acreditando em Deus, a gente continua com a fé. Até mesmo no momento do Holocausto, tiveram muitos e muitos judeus que antes de serem levados para a morte, gritaram o Shema Israel. Na Inquisição, quantos e quantos judeus não falaram o Shema Israel nas fogueiras? Mesmo em momentos de muita dor. E o próprio Holocausto, a gente teve dois caminhos. Tiveram pessoas que passaram por muitos sofrimentos e abandonaram o judaísmo, a religiosidade, em função do Holocausto. Mas também tiveram muitas e muitas pessoas que fizeram o caminho oposto. Se fortaleceram cada vez mais e falaram, a gente não vai deixar a chama apagar. Que nossos antepassados e nossos pais lutaram e deram a vida por elas. Sempre a gente tem dois caminhos. Essa também é a ideia do Shema. Mesmo em sentimento de dor, chegando à morte, continuamos firme e forte em nossa fé. A gente tem uma história muito famosa, história relativamente atual, o famoso soldado chamado Roy Klein. Ele era um dos comandantes, estava junto com todo o batalhão dele num determinado local, onde de repente caiu uma granada e todos os soldados morreriam. Ele, como comandante, ele não pensou duas vezes. Ele pulou em cima da granada, gritou Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. E no momento que ele gritou isso, a granada explodiu, ele morreu e todos os outros soldados se salvaram. É uma coisa interna muito forte que está no nosso coração e da nossa alma. Eu tinha um aluno que era muito interessante.
ele não acreditava em Deus. E sempre que eu conversava com ele particularmente e tal, ele começava a acreditar, mas quando ele falava com o pai, ele deixava de acreditar. Falava comigo, começava a acreditar, falava com o pai, deixava de acreditar. O pai era uma pessoa extremamente ateia, não acreditava em nada relacionado com Deus. E o pai, inclusive, pediu para quando ele morresse que ele fosse cremado, e foi cremado. O filho veio para mim falar que ele não entendeu nada, mas as últimas palavras do pai, antes de falecer, foi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele me perguntou como. A vida inteira ele era contra isso. Mas uma coisa interna no nosso coração, quando a nossa parte física quebra, a gente entende que está chegando o nosso momento. É o momento que a alma se abre e a gente dá aquele grito de alma, dizendo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Proteção física. O Shema ele também traz uma proteção muito forte para a gente. E por isso também em situações de risco ou perigo, a gente também fala o Shema Israel. Ao sair de casa, muitos costumam colocar as mãos na mezuzá e recitar o primeiro versículo do Shema Israel e pedir para que Deus nos proteja na nossa saída e no nosso retorno a nossas casas. Antes de saírem para uma guerra, o povo inteiro se reunia e falava Shema Israel. A verdade é que no Shema a gente tem 248 palavras, que estão relacionadas às 248 partes que temos em nossos corpos e nas nossas almas. Quando falamos o Shema Israel, estamos trazendo a presença divina para cada parte do nosso corpo e da nossa alma. Automaticamente a gente está mais espiritualizado e a gente tem uma proteção a mais quando a gente se encontra em situações de perigo. Proteção espiritual também consta no Talmud que caso a pessoa tenha um medo repentino sem saber o motivo, isso pode ser algo espiritual. Tem coisas que os olhos não veem, mas a alma sente. Nesse caso, devemos fazer o Shema Israel para afastar qualquer coisa espiritual negativa que possa estar por perto. Muitas vezes a gente não entende nada e a gente não sabe. Aconteceu uma vez no Kotel, tinha um jovem que ele estava lá e de repente chegou um rabino também cabalista. Ele sentiu alguma coisa diferente, segurou forte o braço do jovem e falou, fala o Shema Israel agora. O jovem, assustado com aquilo, imediatamente ele falou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele saiu de lá sem entender o que estava acontecendo. E de repente ele recebe um telefonema dizendo que o pai dele tinha tido um infarto. Exatamente naquele momento. E talvez justamente aquele Shema Israel foi o que salvou a vida do pai dele. É uma força mística, espiritual, que às vezes a gente não sabe e não entende, mas com certeza tem uma força muito grande. Antes de dormir, a gente também fala o Shema Israel. Um dos motivos para falarmos o Shema antes de dormir é para afastar forças negativas espirituais que podem nos atrapalhar durante o nosso sono. Isso acontece por quê? Quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sai. Está escrito que o sono é 1/60 da morte. E a morte, ela traz impureza. E quando a gente está impuro durante o nosso sono, isso também atrai forças impuras. Forças negativas espirituais. E por isso, a gente deve falar o Shema Israel antes de dormir.
Quando falamos o Shema antes de dormir, é como se segurássemos uma espada de 2 gumes em nossas mãos, afastando qualquer força negativa. Assim consta no Talmud. Por isso também, quando a gente acorda, a gente deve fazer Netilat Yadayim, lavar as nossas mãos de forma intercalada com um copo para afastar e tirar essa impureza. Esse é o costume do povo judeu. Geração após geração. Ensinar os nossos filhos a sempre antes de dormir, a gente falar essa reza tão bonita, mostrando a nossa fé e como a gente confia no nosso Deus. Teve uma história muito forte de uma mãe que ela falava sempre para o filho, chamar Israel do lado do filho. E sempre falava para o filho que isso é muito importante, muito importante, muito importante. Quando o filho já estava um pouco mais velho, ela virou e contou para ele: se não fosse o Shema Israel antes de dormir, eu não estaria aqui hoje. Ela contou que ela tinha 4 anos, na época do Holocausto, quando a mãe dela entendeu que a situação ia complicar e que se ficasse do jeito que está, a filha com certeza morreria. Levou ela para um orfanato, onde ela seria cuidada por várias freiras, seria educada uma educação cristã. Mas para salvar a vida da filha, sem ver opção, levou ela para lá. E assim foram muitas e muitas e muitas crianças judias. E a mãe virou para ela e falou: olha, não tem opção. Eu estou te colocando aqui, mas eu quero que você saiba que você é judia. Eu vou voltar para te buscar. Algum momento, você vai voltar para o nosso povo. Eu quero que de noite, todas as noites, na hora de dormir, quando as luzes se apagarem, eu quero que você se cubra com o cobertor e você fale baixinho: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Da mesma forma que a gente fez sempre, todas as noites, eu quero que você continue fazendo. E assim foi ela, noite após noite. Tentavam trazer a educação cristã e tentaram tirar ela do caminho do judaísmo. Mas ela sempre se cobria de noite com o cobertor e falava: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando acabou a guerra, ela não viu mais a mãe. Mas tiveram rabinos muito importantes que foram tentar recuperar essas crianças. E um dos rabinos foi para um orfanato, conversou com o padre, falou que queria recuperar essas crianças. O padre falou: tudo bem, mas você vai precisar provar que são crianças realmente judias. São crianças muito pequenas, não tem como saber. Ah, mas talvez o sobrenome não é suficiente. Brit Milá também não funciona. Tem muitas crianças que podem ter feito alguma outra cirurgia ou alguma outra coisa. O padre falou: eu dou para você 3 minutos. O rabino pediu para vir de noite. Na hora que as crianças foram dormir, um pouco antes de apagar as luzes, ele pegou uma cadeira, subiu em cima da cadeira e gritou com todo o coração: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Chegou nesse momento, muitas crianças começaram a chorar. Outras crianças começaram a gritar: mãe, mãe, pai, pai. Começaram a correr em direção ao rabino. Chegou dessa forma, através do Shema Israel, conseguiram reconhecer quem eram as crianças judias e trazê-las de volta para o povo judeu. Se a gente vai resumir, o motivo que a gente falou até agora para o Shema Israel é um testemunho que a gente testemunha diariamente, mostrando que Ele é o nosso Deus. Proteção física e espiritual. Vencer qualquer yetzerará, sentimento ruim do coração, vontade de fazer coisas erradas.
A gente fala o Shema Israel. Olhar o mundo da forma correta. Mesmo em momentos de dificuldade, entender que tudo vem de Deus e é para o nosso bem. Advertir. Chamar a atenção de alguém. Muitas vezes através do Shema Israel. Agradecimento a Deus. E demonstração de fé e amor a Deus. Ou seja, a gente está vendo que é uma reza bastante completa, que se aplica basicamente em quase todas as situações das nossas vidas. Mas por que o Shema Israel ele é tão importante? Vamos tentar agora ter uma visão um pouco mais profunda. Shema Israel, o que é isso, essas duas palavras? Escuta e entenda. Interiorize. Todo o povo de Israel, inclusive eu. A gente precisa colocar essas palavras no coração. Hashem Elokeinu. O que é Hashem Elokeinu? O que são esses dois nomes? O Hashem, na verdade, que a gente está falando bastante, é porque não deve pronunciar o nome de Deus. Na hora da reza, a gente pronuncia o nome Amonai, só que com D. E Elokeinu, esse K também é para não pronunciar o nome de Deus. O certo seria com H. Hashem é o nosso Deus. Essa seria a tradução literal. E o que quer dizer exatamente isso? Ele é o nosso Deus e não outro. A gente está tendo agora uma frase mostrando a nossa fé num Deus único, no Deus do povo judeu. Ele nos cuida, nos traz sempre o melhor a cada instante. Ele é o nosso Deus. E a gente aceita a Ele e estamos dispostos a fazer a sua vontade. Na linguagem da Torá, a gente fala que isso é quando a gente recebe sobre si, não somente Ele como Deus, mas também a vontade dEle. Que a gente quer seguir a vontade dEle. Vamos aprofundar um pouco mais agora no nome de Deus e qual que é o significado desses nomes que a gente fala no Shema Israel. A gente fala Shema Israel, Hashem. Hashem que a gente fala é para não pronunciar o nome de Deus, que na verdade durante a reza a gente pronuncia Amonai com D, só que na verdade não é nem esse o nome que está escrito. O nome que está escrito, como vocês podem ver aqui em cima, seria o Yud, aqui está com Dalet, mas na Torá seria Rei, depois o Vav e por último o Rei. Esse é um nome que a gente não pode e não deve pronunciar. Pronunciar esse nome só acontecia no Beit HaMikdash, no nosso templo. O Kohen Gadol pronunciava esse nome em Yom Kippur e todo o povo se curvava. É um nome muito forte e a gente nunca deve pronunciar esse nome. Por isso, sempre que tiver escrito ele, a gente costuma falar o famoso Amonai, com D. O que significa exatamente esse nome? Primeira coisa, dono de tudo. Adon seria dono, E quando a gente fala o Ai, vem mostrar que ele é o dono de tudo. E esse nome também quer dizer que ele é eterno. Ele foi, é e será. Ayah, Ove Ve'yeh, no hebraico, que vem da forma como é escrito o nome Yud Kei Vav Kei, mostrando que ele é eterno. Esses seriam os dois significados do nome Amonai. Dono de tudo e foi, é e será. E o nome Elokeinu, o que significa o nome Elokeinu? Número 1, poderoso. Número 2, dono de todas as forças. Tudo que acontece no mundo vem através dele. Ele que faz com que tudo aconteça. O nome Elokeinu vem também do nome Elohim, que está ligado também com as forças da natureza, onde toda a natureza está subordinada e vem de Deus. Ou seja, é um nome muito forte, ligado com tudo que acontece no mundo, tudo vem dele. Continuando, Hashem Echad. Esse Deus ele é um. O que é o um? Vamos já entender o que quer dizer um. A ideia não é somente um, mas também que Deus é único.
A palavra Echad, que seria ela tem uma numerologia. O Aleph, primeira letra, vale 1. Het, a numerologia do Het, segunda letra, vale 8. Dalet, numerologia do Dalet, vale 4. 1 mais 8 mais 4, essa seria a numerologia da palavra Echad. De qualquer forma, a tradução é que Deus é um. Olha que interessante. O nome de Deus, como a gente colocou, Yud, e depois o rei, o Vav e o rei, ele tem uma numerologia. O Yud vale 10, rei vale 5, Vav vale 6 e o último rei também vale 5. Somando isso, a gente tem o número 26. 26 é o número da numerologia do nome de Deus. E é interessante, agora, que o Aleph, a primeira letra do Echad, ele é formado de 2 letras. No meio, a gente tem um Vav, que vai de uma ponta a outra. Em cima tem um Yud, e embaixo tem mais um Yud. A letra Aleph, o valor numérico do Aleph é 1, mostrando que Deus é único. E a letra Aleph ela é formada de um Vav, que tem o valor numérico 6, e 2 Yud, onde cada Yud vale 10. Ou seja, o valor numérico do Aleph, desmembrando ele em letras, dá 26, que é a mesma numerologia do nome de Deus. Aleph do Echad, que tem o valor numérico de 1, vem mostrar que Hashem é 1. O Het, que tem o valor numérico de 8, vem mostrar que Deus é único nos 7 céus e também na terra. O Dalet, que tem o valor numérico 4, vem mostrar que Deus é único nos 4 cantos da terra. Ou seja, Deus é único de forma total e não existe nada além dele. Isso que a gente vai começar a aprofundar agora. Aqui a gente vai entrar num princípio da Kabbalah, e baseado nesse princípio a gente vai conseguir entender a força do Shema Israel. Na verdade, diferente de uma criação material, que a gente pega uma matéria-prima e a gente simplesmente transforma, na criação de Deus não existia matéria-prima. Tudo foi criado a partir dele. E por isso a gente fala que Deus é considerado, chamado de Makom, lugar. Ele é o lugar do mundo, tudo está dentro dele. Ele manda uma energia de existência a cada instante para que tudo possa existir. Tudo, na verdade, não existe nada além de Deus. Eu não posso dizer que Deus está em tudo menos em determinado local, pois ele está em tudo. E na prática, num nível mais profundo da Kabbalah, tudo é Deus. E não existe nada além dele. Se a gente chegar nesse entendimento, nem a gente não existe. Porque a gente está dentro de Deus. E Deus está mantendo a gente existindo e dando para a gente uma personalidade a cada instante. Mas na verdade verdadeira a gente não existiria. E se a gente for nesse pensamento, tudo se anula perante ele e não há mal. Ele é o dono de tudo, ele é o dono de todas as forças, não existe nada além dele. E se a gente pensar dessa forma, não existe o mundo, não existe a gente, não existe nada. Tudo é somente e unicamente Deus. Quando expressamos esse entendimento, o mal se anula. As coisas ruins se afastam. Acaba o mal existente no mundo. De repente está vindo alguma situação negativa, alguma força ruim, algum assalto, alguma doença, alguma coisa. Só existe Deus e não existe nada além de Deus. Quando a gente tem esse pensamento, pela Kabbalah, a gente consegue afastar todo o mal existente no mundo. Isso é uma coisa muito profunda. Teria que dar uma aula inteira para explicar isso bem. Mas é uma coisa, a partir do momento que a gente fala que a matéria-prima de tudo é Deus, e que Deus está por trás de toda a criação, e que não tem nenhum lugar onde ele não esteja,
Então a gente consegue entender um pouquinho desse conceito de que não existe nada além de Deus e automaticamente a gente anula qualquer força negativa. Porém, logo depois que a gente chegou num nível muito elevado, dizendo que Hashem é único e não existe nada além dele, a gente volta a botar os pés no chão. E agora a gente vai falar sim do nosso mundo material, onde a gente existe, onde o mundo existe, onde tem sim a revelação de Deus no nosso mundo, mas a gente não considera que o mundo simplesmente não existe. E esse é o Baruch Shem Kevod que a gente fala na continuação. Agora que já anulamos o mal perante Deus, descemos um nível. Voltamos a existir, porém reconhecendo o reinado de Hashem sobre o mundo. Isso é o que a gente fala Baruch, abençoado, Shem Kevod, o nome da sua honra, Malchuto, que o seu reinado, Leolam Vaed, para sempre. A gente está abençoando o nome da honra de Deus. O que é nome da honra de Deus? É a revelação de Deus no mundo. Deus, quando ele se revela no mundo, ele se revela com o nome. O nome é a forma como ele se expressa. Essa é a honra dele, a revelação dele no mundo. E agora a gente fala que sim, a gente existe, mas ele é o nosso rei, e ele é o rei para sempre. Né? Essa é a frase Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Para a gente finalizar, eu queria dar uma passada rápida sobre o Shema e sobre os princípios que a gente tem dentro do Shema Israel, que é uma reza bastante completa. Vale a pena frisar que não é simplesmente uma reza onde estou pedindo piedade de Deus, ou pedindo ajuda, ou pedindo sustento, saúde. Não é isso o Shema Israel. A reza que é relacionada com o pedido é a Amidah. É a reza que vem depois do Shema Israel. O Shema Israel é um trecho que tem na Torá que trata sobre os princípios básicos do judaísmo que a gente precisa interiorizar. Vamos ver rapidamente? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um, mostrando que ele é o nosso Deus e que ele é um. Depois vê a Ahavta, a gente vai amar. Et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meudecha. Amar a Deus com todo o nosso coração, mesmo com nossas vontades negativas, de que a gente vai controlar pelo amor a Deus e não fazer besteira. Uvechol nafshecha, amar a Deus com toda a nossa alma, mesmo no momento que ele vai levar a nossa alma, como a gente falou de Rabi Akiva. Uvechol meudecha, com todos os nossos bens. Usar os nossos bens da forma correta. Dar tzedakah, ajudar o próximo. Comprar, sim, uma mezuzá para nossas portas. O tefilim. Coisas que a gente precisa utilizar o dinheiro para o bem. A gente vai amar a Deus com o nosso dinheiro. Ve'ayu adevarim ha'ele, asher anochem etzavecha hayom alevavecha. E vai ser essas palavras que eu ordeno a vocês no coração de vocês. Ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam. Vocês vão ensinar para os filhos de vocês. Transmissão do judaísmo. Ve'dibarta bam. Vocês vão falar sim da Torá. Ve'shivtecha beveitecha. Quando estiver sentado em suas casas. Uvlechtecha vaderech. Quando estiverem andando no caminho. Ve'shorbecha uvkomecha. Quando deitar e quando se levantar. A Torá tem que estar sempre viva e acompanhando a gente em todas as situações das nossas vidas. O kshartam leot aladecha ve'ayu letotafot benenecha. Amarrar como um sinal no braço. Colocar entre os nossos olhos, na cabeça, o tefilim. Urtaftam al mezuzot beitecha v'sharecha. E escrever nos umbrais de suas portas a mezuzá. O primeiro trecho do Shema Israel, o que a gente tem? Hashem é o nosso Deus. Ele é único. A gente deve amar a Ele. Quando a gente ama, a gente faz com felicidade. A gente deve passar e ensinar a Torá para nossos filhos. Estudar Torá. Colocar o tefilim nos nossos braços, na nossa cabeça. Mezuzá nos umbrais de nossas portas. E continua. Ve'ayayim shamoa tishmeu. E vai ser se vocês cumprirem e escutarem os meus mandamentos. O que a gente tem aqui? Não vou ler a parashá inteira agora com vocês, mas o que a gente tem aqui é a base da Torá relacionada com o castigo e a recompensa e a justiça divina que de alguma forma vem, e que se não é agora, é mais para frente, e se não é nesse mundo, é depois desse mundo. Mas tudo o que a gente faz tem sim uma consequência. E essa é uma das bases também do judaísmo.
Continuando, na última parashá do Shema, a gente fala sobre a mitzvah do tzitzit e mitzvah da lembrança da saída do Egito, que é a base do judaísmo onde Deus se revelou para o nosso povo inteiro. Para finalizar e resumindo, quais são os assuntos que constam no Shema Israel? Unicidade de Deus, obrigação de escutarmos seus mandamentos, amor a Deus, automaticamente a alegria na nossa Torá, ensinar Torá para os nossos filhos, o estudo de Torá, tefilim, mezuzá, castigo e recompensa, tzitzit, lembrança da saída do Egito. É uma reza bastante completa e que tem uma força espiritual gigantesca. Para a gente tentar levar um pouco isso para a prática, eu acho que é uma coisa tão simples a gente falar o Shema Israel, que é importante a gente tentar se acostumar. Falar de manhã, falar de noite, falar antes de dormir. E aos poucos a gente deve treinar para a gente conseguir, sem saber, pronunciar a parashá inteira do Shema Israel, que com certeza tem uma força espiritual muito grande, né? Mexe com a nossa alma, espiritualiza o nosso corpo inteiro, protege a gente de muitas coisas e coisas negativas. Eu acho que é uma oportunidade grande que a gente tem de fazer uma mitzvah muito simples e com todo o coração. Bezerra Hashem, que a gente consiga colocar essas palavras do Shema Israel nos nossos corações, né? Como o Rebbe de Kotsk fala. As palavras do Shema Israel ficam nos nossos corações. Em algum momento, quando o coração abre, aí sim a gente consegue ter uma mudança verdadeira nas nossas vidas, tendo uma proteção espiritual, afastando todas as coisas ruins e trazendo somente coisas boas para a gente.